são produtores realmente diferenciados, né? Um deles, o Florian Busch, é filho do Clemens Busch, do Mosel, né? E já trabalhou com o pai no Mosel, foi para Nova Zelândia, de lá foi para o Languedoc, se casou, foi o maître du chai de uma outra vinícola que nós estamos trazendo, que chama-se Domaine d'Opiac. Orlando, mas você já está contando coisa demais, cara. Segura aí, porque aí você vai contar no programa agora. Eu só vou testar aqui. Novinho. Programa novinho. Então está começando mais um programa novinho. Hoje nós temos bastante novidades. Estamos aqui recebendo o Orlando Rodrigues. Ele é da Premium Wines, uma importadora aí que já está desde 1998 aí no mercado. A Premium tem uma especialização aí inicial em vinhos da Nova Zelândia. Nos últimos tempos ela trouxe bastante novidades, tem bastante coisa para falar sobre a França, Languedoc e também sobre Jerez, que nós vamos provar aqui um vinho de Jerez da Premium, né? Junto comigo aqui, Regis Guelen, está o Beto Duarte, que hoje está com óculos de Elton John. Beto, o que você vai colocar na mesa aí para o Orlando? Eu vou colocar na mesa, eu quero saber bastante coisa do Orlando. Eu quero saber sobre o mercado, esse negócio da pandemia, que falaram que aumentou o consumo. Eu quero saber se para ele também, porque quem trabalha mais com restaurante não foi bem assim. Eu quero saber desses produtos que ele escolhe a dedo, né? Que ele procura escolher com muito cuidado. E eu quero também que ele fale desse Jerez, para mim, que é a bodega mais antiga da Espanha. Acabei de saber aqui. Segunda mais antiga, a mais antiga de Jerez. Maravilha. O Breno sumiu. A imagem do Breno não, eu tô aí. Desapareceu. Não, aí, eu não vejo o Breno. Eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo? Eu não vi o Breno. Estou me vendo, Eu vejo o Breno. Eu não estou vendo nada. Olha que estranho, cara. Não, então, para mim assim, eu tenho, viu, Orlando? Eu tenho como princípio, eu já até comentei aqui uma vez, aquela máxima da Jancis Robson, né, que ela fala que as melhores coisas que se faz com os melhores vinhos brancos que existem se faz em champanhe e em Jerez, né? E são as coisas que ela mais gosta e eu adoro vinho branco, eu sempre gostei muito. Tive um aprendizado muito forte desde jovem, né? Então, quando eu morava na França, eu era muito pobre, né? Coisa de estudante, e o máximo que eu conseguia tomar, normalmente, ou era um Ballon de Rouge, né? Nos bares, ou eu tomava um Vin d'Alsace, que vinha qualquer coisa, Sylvaner, Pinot Gris, alguma coisa assim, ou uma mistura qualquer, baratíssimo, né? Mais barato do que uma Coca-Cola. A Alsácia hoje é caro. Não era cara já, quando era boa, né? Quando era o grande vinho, o Riesling. Mas quando era um Pinot Gris, um Sylvaner, era vinho de litro, né? Os caras tinham debaixo da pia, assim. Abriu e servia. Em suma, de qualquer jeito, eu tenho esse histórico aí, que é importante para mim. Morei em Roma também, tomava Frascati, cara. Direto, sem problema. Mas, mesmo assim, eu sempre tive, assim... Para mim, vamos dizer... se eu fosse religioso, eu diria que, no mínimo, um vinho desse seria um bispo para mim, entende? Um cardeal, entende? Está entre os cardeais, né? Então, eu quero saber tudo. Quer dizer, por exemplo, qual é a diferença de um Manzanilha? Eu quero aproveitar o seu conhecimento. Qual é a diferença de um Manzanilha para um fino, para um Jerez fino? Se é a maturação, se é a graduação alcoólica, se é o nível de fortificação, essas coisas. Em princípio, a diferença é aonde se faz. O Manzanilha é feito em Sanlúcar e o fino em Jerez, mas já tenho ouvido alguns questionamentos que se pode fazer um fino em Sanlúcar também. Isso eu estou
procurando ter mais informações, porque essa também. coisa clara. Sambuca, manzanilha e... É mesmo, é só isso Era a fino. diferença. Porque isso aqui é fantástico. Sua bebida aqui é fantástica. E eu já quero saber quanto custa isso aí, mas depois o Regis vai coordenar. Não sei se está na hora de falar sobre isso. É isso aí. Pancetta, barriguinha do porco, aquela coisa que mistura uma boa camada de gordura com uma carne muito tenra, isso assado em temperatura baixa, devagarzinho, faz com que essa gordura entranhe e dá sabor. Você dá uma pré-temperada nela direitinho, deixa marinar uma noite aí num pouco de vinho, ervas aromáticas, alho, cebola, e depois seca bem, põe no forno, primeiro coberto com alumínio, depois se descobre, deixa acabar de assar, fazer um pururuca, é muito bom. Que vinho combina com isso? Veja no CG10. O Orlando fala. Então, hoje, eu trabalho com meus 2 filhos, o Augusto e o Arthur. O Augusto mais na parte operacional e comercial, o Arthur mais na parte interna, financeira. E o Augusto já tem uma certa vivência de viagens, visitas a fornecedores, feiras, etc., né? E eu acho que isso é o essencial dentro do que nós nos propusemos desde o princípio, que é trabalhar, em geral, com pequenos produtores e que façam vinho de muita qualidade. Tenha um sentido de origem, não é? Por isso a gente tem procurado evitar trazer Cabernet de Portugal, Cabernet Merlot da Itália. Eu prefiro trazer a gente traz alguma coisa, mas, em geral, a gente procura aquelas uvas que são as uvas de origem, originadas do local, né? E a gente começou com Nova Zelândia, como o Regis disse, numa época que ninguém trazia, nós trouxemos mais ou menos na mesma época que a Expand também trouxe. Só que nós fomos lá, a Expand não. A Expand comprou de um intermediário e eles trouxeram Chardonnay e Merlot, e o público queria o que nós trouxemos, Pinot Noir e Sauvignon Blanc. Então, uma vez eu me encontrei com... Meu Deus, me esqueci o nome da Expand, o Otávio, num evento da Expand lá no Rio, e ele falou, puxa, vocês já estão no 3º contêiner, eu trouxe estou na metade ainda. Eu falei, você trouxe o vinho errado, o produtor é muito bom, mas não é isso que o público está procurando de Nova Zelândia. Eles querem uma boa alternativa de Pinot Noir e um estilo de Sauvignon Blanc que acabou influenciando o Sauvignon Blanc no mundo inteiro, né? E aí depois começamos a trazer Chile, Argentina. Hoje nós trazemos vinhos de 9 países diferentes, né? O último a ser incluído foi a Alemanha, e nesse segundo semestre estamos incluindo a Grécia. Eu estive lá eu já tinha estado em Santorini há 10 anos atrás, me apaixonei com uma vinícola lá, mas que a gente achou que, na época, nós ainda não tínhamos condições de trazer. E eu estive outra vez agora, há 2 anos atrás, e tomamos a decisão de trazer esses vinhos. São vinhos de Santorini, especificamente, uma região de vinhos um tanto caros, porque a produtividade é mínima. Eles têm lá alguns vinhedos com plantas de mais de 200 anos de idade. Acírtico, Orlando? Acírtico. Aqueles vinhedos baixinhos e tal, quase eles encostado fazem no chão. basket, que eles chamam, né? Eles vai rodando para proteger a fruta ali dentro daquela cesta, porque isso, em geral, produzido na beira do mar, uma região com muito vento, muita areia, muito sol, chove quase nada lá. Então, se a fruta não estiver bem protegida dentro dessa baskets, eles não vão ter fruta nenhuma.
eles têm vinhedo lá que dá 1,5 toneladas por hectare, é menos que os grandes Borgonhas. Né? Agora, eu tenho uma curiosidade sobre... Esses vinhos são vinhos para conhecedores, né? Você tem esses clientes assim bem catalogados, não é um vinho que qualquer consumidor vai comprar esse tipo de vinho, né? São vinhos, obviamente, de uma qualidade excelente e para conhecedores. O cara busca o mais simples, né? Ele busca um vinho argentino, ele busca um vinho chileno. Sim. Ele, em geral, busca o que a gente chama de Chateau Cash Flow. Né? Esse aqui segura a empresa, né? Isso aí. É o vinho do Chile, o da Argentina. Né? O da Argentina, hoje em dia, está muito problemático. Né? O nível de contrabando no Brasil chegou a um ponto inimaginável. Né? Hoje, o negócio de contrabando de vinho da Argentina é um negócio muito bom, porque você ganha dinheiro em duas pontas. O contrabandista ganha dinheiro vendendo aqui sem pagar imposto. Né? Nós pagamos 60% de imposto ou mais, dependendo. E depois que ele recebe o dinheiro aqui no Brasil, ele transforma em dólar no nosso câmbio negro aqui, que é uns 10% acima do câmbio oficial, e leva esse dinheiro para a Argentina, e lá ele vende no Blue, que é o câmbio negro deles, que está mais de 100% acima da cotação oficial. Então, semana passada eu paguei 30 e tantos mil dólares para o meu fornecedor, Fabre Montmagny. Ele recebeu do Banco Central argentino, se é que já recebeu, o valor pelo câmbio oficial. O contrabandista recebe pelo Blue. Então, é um negócio extraordinário. Não é? É um altíssimo negócio. As nossas fronteiras são porosas demais, né? Se entra por tudo quanto é lado. Né? Nós não conseguimos fiscalizar. Eu acho que, em parte, a gente tem também alguma colaboração de algumas das vinícolas, né? E agora nós estamos enfrentando um outro problema, que são as falsificações, né? Mas antes disso, Orlando, deixa eu fazer um comentário, só para, vamos dizer, corroborar o que você está falando, reforçar o que você está falando. Basta ver a quantidade de gente que anda oferecendo ele inimigo, entende? Alguma coisa como de metade a 1/3 do preço que a Mistral oferece, né? É impressionante. Eu recebo no máximo de 15 em 15 dias alguém que traz um ele inimigo, alguém que traz algum vinho Cobos para cima. É impressionante. O ele inimigo dizem que um belo percentual do que está à venda no mercado é falsificação. Então, corroboração, Então, corroborando o que você está falando. Os catenas mais caros, os ele inimigo, o índice de falsificação é altíssimo. Aqui em Minas, qualquer desses grandes condomínios aqui que o pessoal mora, já tem o seu contrabandista de confiança, igual antigamente tinha com o uísque, né? Então, o condomínio, o contrabandista coloca o aviso até no elevador. Né? E empresário mineiro adora levar uma vantagem. E eles criticam o deputado que rouba, o funcionário que rouba, mas eles mesmos colaboram com isso, porque na hora que você compra de um contrabandista, você está ajudando aí, o negócio do contrabando acaba se misturando com o negócio de drogas e outras coisas, né? Então, você está ajudando criminosos, né? E aqui aconteceu um fato, não sei se vocês têm conhecimento, de um grupo de empresários que foi vacinado com uma vacina falsa. Sim, todo mundo sabe. Aquilo aqui começou a se chamar de Catenavac. Ótimo. Porque era falsificada. Né? Então... Era soro biológica. Não era vacina. Hoje é um grande problema. Agora, o mercado está crescendo, não tenho dúvida, principalmente inflado por
promoções aí dos grandes players do setor de e-commerce e por supermercados. Eu acho que isso, no fim, vai se reverter em um crescimento estável do mercado no futuro. Essas pessoas que hoje estão tomando esses vinhos muito baratos, tem gente importando vinho entre 70 e 80 centavos de euro uma garrafa. Nossa! As estatísticas estão abertas, a gente tem acesso às estatísticas de importação do Brasil, né? Mas esse público, uma boa parte dele, eu acho que vai continuar no vinho, não vai voltar para a cerveja, não. Não, acho que voltar não volta. Então, eu acho que isso vai ser bom para o mercado. O lado positivo é esse aí. É muito importante que o garçom ou o maître leve e entregue a carta de vinhos aberta. Isso é um convite ao consumo. Essa e outras dicas sobre vinho estão na playlist do programa Desbravando o Vinho com Gilvan Passos. Como abrir melhor uma garrafa? Quando e como reprovar um vinho? As temperaturas ideais de serviço e muito mais. Confira no CG10, canal Gourmet. E o público de vinhos melhores aumentou, Orlando, ou permanece estável? Deixa antes de você responder, Orlando, antes de você responder, deixa eu só reforçar a pergunta dele. Que não, era eu minha também não sei se o público aumentou, se as pessoas ficaram em casa com a pandemia e tomaram mais, né? Também tem essa, consumiram mais. Mas vamos lá. Eu quero, então, por você mesmo, Orlando, eu queria, na linha da pergunta do Regis, você sempre trabalhou com valor e não com volume, né? A pergunta é um pouco essa mesmo, quer dizer, na verdade, isso que justifica o fato de você procurar pequenos nichos, né, de qualidade e trabalhar em profundidade com o pequeno produtor e com a qualidade. Tudo. De alguma forma, esse público que nos interessa saber se ele vem crescendo ou se ele aumentou o volume que ele já comprava, né? Nesse ano de pandemia. Eu acho que aconteceu um fato curioso durante essa pandemia, foi que uma das porosidades das fronteiras brasileiras é que o Brasil é o único país do mundo que permite que uma pessoa entre com 16 garrafas de vinho no país e depois ainda possa comprar mais 16 na free shop, né? Então, normalmente, em qualquer país do mundo, você entra com 1, 2, no máximo 3 garrafas. Com as pessoas deixando de viajar, porque teoricamente existe um limite, não, são 16 garrafas, mas está limitado a $500. Isso a gente sabe que a fiscalização em cima disso é muito falha. Então, com o pessoal deixando de viajar, eles passaram a ter que comprar aqui dentro. Eu fui logo no princípio da pandemia procurado por um cliente nosso que disse: você sabe, eu gosto mesmo de Barolo. Os meus Barolos estão todos lá na minha casa de Miami, então eu vou ter que com você. Então, esse fechamento das fronteiras, com a proibição de voos e tudo, acabou gerando um crescimento do mercado de vinhos mais caros, que eu não sei se... E eu acho que esse fechamento também ele impediu o contrabando de vinhos mais caros, vindos principalmente de Miami, fora esse transporte pessoal, vindos de Miami e de Lisboa, que tem grandes garrafeiras especializadas em contrabando de vinho, não é? Isso aí. Entregam no Brasil, você paga, eles mandam pelo correio, é isso aí. O maior concorrente do importador, então, é o contrabando hoje. O maior concorrente é a cerveja. Nós tínhamos que parar de tomar cerveja. Mas o maior concorrente é a Ambev. Por isso que eu falo, nós, importadores, e várias vezes o pessoal... Uma vez eu estava em Paris, tomei um vinho e postei o vinho e coloquei que ele era importado pela World Wine. Aí o Didu falou: Orlando, você está falando do seu concorrente? Não tem concorrente. O concorrente é Ambev, não é?
É verdade. Quem toma um vinho bom, normalmente não toma o mesmo vinho todo dia. Exatamente. São pessoas que são curiosas, que sempre querem experimentar coisas diferentes, que estão sempre procurando harmonizações. As pessoas que tomam vinhos melhores, em geral, são pessoas que são muito exigentes também com a parte gastronômica, né? Então, essas pessoas estão sempre procurando uma harmonização, né? Então, você chega agora, nessa época do ano, se você está com esse frio, vai tomar uma sopinha, não tem nada melhor que um Jerez, né? Não, não tem. Com certeza. Aliás, tem pouquíssimas coisas que podem ir bem com a sopa. Então, esse tipo de público, ele está sempre procurando vinhos diferentes. Então, hoje ele toma um da Premium, amanhã toma um da Mistral, um da Decanter, um da Zahil, não tem isso. Né? Então, o importante é que a gente tenha esse público como um todo, que eles comprem da gente. Então, esse problema do contrabando, né? Nós temos um outro problema que outro dia eu estava discutindo com o Ciro, da Mistral, com o Júnior, da Casa Flora, que é o problema dos leilões da Receita Federal. Esses leilões da Receita Federal acabam permitindo a entrada no Brasil de vinhos que eram originalmente contrabando e que são vinhos que não têm contrarótulo. Então, na hora que um lojista ou um distribuidor compra uma partida desses vinhos sem contrarótulo e que é legalizada, ele abre uma vitrine dentro da loja dele para colocar contrabando também. Ele tem uma nota de entrada da Receita Federal para aquele vinho sem contrarótulo. Então, ele coloca um outro sem contrarótulo que, na realidade, é proveniente de contrabando e não de leilão da Receita. Então, outro dia apareceu, acho que foi em Singapura, um guindaste destruindo lá Lamborghini e Ferrari, e o dirigente lá é muito radical, dizendo, olha, isso é para mostrar que aqui dentro contrabando não entra de jeito nenhum. Então, eu acho que, a essa altura, o contrabando de vinho devia ser destruído e não ir a leilão na Receita Federal. Porque imaginou o Romanée Conti assim, 1945 sendo destruído? Distribua, então, distribua. Mas esse acho que não... Chama só os jornalistas, né? Eu acho que esse não tem muito contrabando. O negócio é esses argentinos mesmo, é que o negócio está fora de controle, né? Catena... Eu desconfio que Catena vende mais para os contrabandistas, e eles também falsificam muito também, do que vende da Mistral. Eu desconfio que tem. E a proporção é essa. Quando você vê uma análise do mercado com Portugal ultrapassando a Argentina em importação, isso não é verdade. É porque tem uma parte, não é a verdade no consumo. No consumo, não. A Argentina está muito acima. Como o Orlando falou dos condomínios, aqui em São Paulo também. Muita gente tem o seu contrabandista aí que vai comprando. Muita gente já me falou, eu compro de um cara. Eu falei, não, de cara não adianta. Um importador... Você não sabe o que está comprando, e também volta ao que o Orlando falou, né? É muito fácil você falar do político, você falar desse ou daquele, se você está ajudando um contrabandista que é envolvido a um monte de coisa errada a ganhar o dinheiro dele injustamente, né? Na verdade, duas coisas eu comentaria sobre isso. A primeira é que, em primeiro lugar, as pessoas são muito moralistas desde que não atinja o seu próprio bolso, né? Quer dizer, se eu estou envolvido numa coisa que dá dinheiro, eu sou muito mais permeável a uma discussão, a um argumento, do que quando eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, é quase como se eu quero participar dessa falcatrua, né? Essa é a ética real, né? E a segunda coisa é que, na verdade, é uma coisa que o Orlando poderia falar um pouquinho também, é ver o quanto que esse imposto, que me parece exagerado sempre, sobre
o vinho sempre como um produto de luxo, sempre como álcool e não como alimento, não, de certa forma, não acaba também, vamos dizer, incentivando o contrabando. Eu não estou falando da falsificação, mas ao menos o contrabando, porque o gap é grande demais, né? Eu vou pedir para o Orlando responder isso em 30 segundos. Vamos dar uma pausinha aqui para um recadinho do CG10 Canal Gourmet e nós voltamos em 30 segundos. Jussiane e Andréia, por que o espumante brasileiro cresceu tanto nos últimos tempos? Eu tenho uma impressão porque ele se assemelha a um refri com álcool. É isso? Pesou, hein? Acabou com o espumante brasileiro, meu Deus do céu. Que provocação, hein? Você jogou isso. Veja no CG10 Canal Gourmet. Voltamos com o programa novinho. Orlando, essa questão do Breno, o que você diz? Os impostos são altíssimos, né? O último que nos atingiu muito, né, foi exatamente no fim do governo da Dilma, onde eles deixaram de cobrar o IPI. Ele era, se diz, monofásico, ele era cobrado só na entrada e era um valor fixo em reais. Esse valor, nós, como setor, e nas conversas todas que nós tivemos em Brasília, né, eu sou vice-presidente da BFBA. A antiga ABBA, nós perdemos o nome na Justiça para a Associação Brasileira da Batata, e então agora é Brazilian Food and Beverage Association, BFBA. Nós fomos a Brasília, negociamos com os deputados para que isso, os 10% que eles queriam impor, 10% na entrada e 10% na saída, você pode usar o crédito da entrada. Mas, na época, nós negociamos um valor de 6% no primeiro ano e 5% no segundo ano. Mesmo assim, seria muito alto, mas foi o que nós conseguimos. E a Dilma caiu e o projeto chegou para o Temer assinar e ele não estava a par das negociações que tinham sido feitas, inclusive com apoio do próprio PT dentro do Congresso, e ele vetou e voltou para os 10%. Então, se você pega na cabeça, vamos pegar a situação de São Paulo específica, tá? Porque tem estados como Minas, Rio, que tem ST, sendo que em Minas a margem de valor agregada é a maior do Brasil, disparada, né? Brasília tem... Você pega São Paulo, que hoje tem só o ICMS de operação própria, que é 25%. 10% de IPI. Se você é uma empresa que está no lucro presumido, você ainda tem 7 e alguma coisa por cento de PIS, COFINS, contribuição social sobre o líquido e imposto de renda da pessoa jurídica. Então, só isso aí já te gera 45%, praticamente, na cabeça, fora os impostos que você pagou no momento que você importou. Você pagou imposto de importação, que é 27%, né? Você tem PIS e COFINS, que depois você pode se creditar. Se você é lucro presumido, você não pode se creditar. Não é? Então, a nossa carga de tributos é muito alta, fora os tributos que... Cascata. Que são... que todo mundo paga, como leis sociais sobre a folha de pagamento e licença de localização, licença de placa, né? Então, você vai ver no fim do ano do que você faturou, 65% você entregou para o governo. Né? Ainda se fosse bem aplicado, né, a gente ia ficar bem feliz. Então, mas, Orlando, esses impostos não são altos também em país que não é produtor de vinho? Eles também não são elevados? Há países que têm taxas bem elevadas de impostos sobre bebidas, não? Sim, nos países do norte da Europa, por exemplo, você tem alguns países que taxam de maneira bastante forte,
inclusive tem uma taxação com diferencial de teor alcoólico, etc., né? Mas esses países você paga o imposto feliz, né? Porque você tem um serviço de alto nível, você tem saúde, você tem educação, você tem transporte, né? Então, o fato do imposto ser alto, ele é um fato que é importante no nosso setor particularmente, né? Quando agora se fala no Congresso imposto do pecado, eu não sei como é que você vai aumentar a carga tributária de setores que já... Cigarro, por exemplo, como é que você vai aumentar? Hoje, mais de 50% do cigarro consumido no Brasil é contrabando, que vem do Paraguai. Agora, me diga uma coisa, Orlando, também não existe um custo que está fora disso, que, por exemplo, para entrar num restaurante, às vezes o sommelier pede garrafa, o dono, né, na verdade, o dono pede uma caixa por cada caixa que ele vai comprar, ou pede uma adega climatizada, grandona, e tem importador que fala, olha, fica só com a minha carta e eu te dou uma adega aqui, te dou um negócio aqui. Esse custo aí, que é um custo que seria de marketing, não sei, isso não encarece o vinho também? Sem dúvida, eu não pago, tá? Por isso eu estou fora de muitos restaurantes. Nesse ponto, inclusive, eu acho que... E é desleal também com quem não paga, não é? É desleal com quem não paga, porque você vai... O nosso maior mercado é São Paulo, mas eu te digo o seguinte, que nesse ponto São Paulo é muito pior que os outros estados. Talvez pelo fato que as importadoras, a maior parte delas, está sediada em São Paulo, né? Em São Paulo, elas gastam mais dinheiro com esse tipo de ação e nós não pagamos, com isso nós ficamos fora de muitos restaurantes. Eu acho que, por exemplo, eu hoje consigo vender em cidades como Rio de Janeiro, como Goiânia, eu consigo vender mais vinhos diferenciados do que eu vendo em São Paulo. Em São Paulo, com esse sistema de venda de carta aí, você mais tem uma carta igualzinha no restaurante japonês, italiano, francês, português. A carta é a mesma, os vinhos são os mesmos. Exatamente. Aqueles vinhos que, se você paga para entrar numa carta, você não quer colocar um Riesling da Alsácia. Você quer... É o seu chileno que vende muito, é o seu argentino que vende muito, é o seu português baratinho, não é? Então, o pagamento para entrar numa carta, ele gera o abaixamento, o achatamento da qualidade da carta de vinho, com o sommelier não tendo nenhum poder sobre isso, quer dizer, isso está na mão da área comercial do restaurante ou do grupo de restaurantes, né? Eu senti uma coisa. O preço do vinho é altíssimo, né? Ele nem se dá o trabalho de repassar esse valor para o consumidor. Ele ganha, a cada caixa que ele vende, ele ganha uma, e o preço é o dobro do que o importador vende na loja dele, da importadora. Então, é uma coisa... Tudo bem. Isso é uma das coisas que encarece o preço do vinho no Brasil. Eu falo muito. O vinho no Brasil não é caro só por causa dos impostos, tá? Vamos ser muito claros, por exemplo. O custo logístico do Brasil é enorme, não é? Quando você está em São Paulo, você é menos afetado, mas se você está em São Paulo e vai mandar vinho para Recife, o custo disso é altíssimo, o prazo de entrega é muito grande, as condições de transporte são ruins, não é? Você tem outros custos. Por exemplo, se eu vou a Recife, vamos usar novamente Recife como um exemplo. Se eu vou a Recife fazer uma apresentação dos meus vinhos, o custo disso é altíssimo, de passagem, de hospedagem, de alimentação. Um importador sediado em Londres, ele sai de manhã, pega um trem, chega em Liverpool, apresenta o vinho dele na hora do almoço em um lugar, de tarde no outro, no princípio da noite em outro, prega o trem, volta e dorme em casa. A gente, para ir a Recife e apresentar o vinho,
a gente gasta 2, 3 noites de hospedagem, uma passagem de avião caríssima, né? Então, o Brasil tem muitos custos. Então, mas digamos assim, esses são custos, vamos chamar assim, infraestruturais, de logística real. Há uma série de outros custos que a gente já mais ou menos destrinchou, e você foi feliz na elencagem. O que eu acho que a gente tem que fazer, além de constatar tudo isso e vamos dizer, tirar essa fotografia, é também entender como, do outro lado, como isso acaba acontecendo. Por exemplo, há uma relação de demanda e oferta do ponto de vista da relação entre restaurantes, consumidor final e importadores, né? Talvez, entende, essa sobretaxa que o Beto se referiu, da caixa premium, aí, você paga uma caixa e ganha outra, só acontece por conta da grande oferta que existe. Tem importador, vamos dizer assim, demais para essa área do consumo de restaurante, né? O restaurante se dá o luxo de fazer uma espécie de eleição por aí, quer dizer, ele vai trabalhar com as que têm o melhor capital de giro, que tem uma economia mais voltada para isso, porque a pequena empresa não vai conseguir sustentar o seu lugar numa coisa dessa quando competindo com outras que garantem esse espaço. Eu sei, eu fui representante de algumas casas importadoras e, ao tentar entrar em restaurantes importantes aí, impossível. Impossível porque essa taxa é real, existe uma espécie de contrato anual onde você dá um jeton para entrar obrigatoriamente, senão você não entra. Isso porque tem alguma importadora que se dispõe a fazer isso. Não só por questões éticas, como você colocou, que você não entra, mas porque também tem garrafa vazia para trocar. Então, em suma, tem esse lado também que a gente tem que constatar. Não, e tem uma outra coisa. Tem que estar muito claro que quem paga a conta é o consumidor, não é o... Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Não, como diria o outro, there is no free lunch. Não. Alguém paga. O importador que está dando essa benesse, ele bota no preço. Mas é por isso que eu fiz questão de dizer que é uma questão de capital de giro. Quer dizer, você tem um dinheiro que está, vamos dizer, direcionado para isso. É uma estratégia de venda. Não, eu acho que tem um outro aspecto aí, Breno. Vamos colocar uma questão cultural que existe no Brasil de altas margens de preços sobre o vinho nos restaurantes. Isso é uma questão cultural. Ela passa... Olha, eu antes da pandemia aí, por questões pessoais, que eu gostava mesmo, e até por questões profissionais também, eu estava indo num ritmo aí de conhecer 300 restaurantes por ano, diferentes, todos os anos. Isso durante uns 3, 4, 5 anos eu fiz isso. E aí, não só aqui no Brasil, como no exterior. E você vê uma margem bastante grande aplicável pelos restaurantes em cima dos vinhos no Brasil, enquanto em alguns países essa margem era bem menor. Agora, nos poucos restaurantes que eu fui nesse período agora de pandemia, agora que arrefeceu um pouco e tal, eu já observei uma coisa diferente. Os restaurantes aliviaram muito a mão, porque efetivamente, provavelmente, não estavam conseguindo vender, não estavam conseguindo rodar, as mesas vazias, pouca gente, então o pessoal resolveu segurar essa margem, né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Se você for ver, comparar com restaurantes, num exemplo assim, na Espanha, em Portugal, que são países que são consumidores assim de vinhos, você vê margens aplicadas nos restaurantes muito menores do que são aplicadas aqui. E não só nos restaurantes, como nas lojas também. Os canais de varejo nosso também aplicam altas margens. Pode ser explicado por uma série de fatores, mas existe alguma coisa que tem também o fator cultural. No restaurante, sobretudo, eu acho que é fator cultural, porque ele pode mesclar um pouco essa questão de onde ele vai tirar o resultado dele, um pouco da comida, um pouco do vinho. Quando ele sobrecarrega no vinho, ele quer super explorar essa questão do vinho.
Na realidade, no Brasil, nós temos um problema, que é um dos fatores que encarece o vinho aqui. Nós temos um problema de escala. Tá? Mesmo os maiores importadores brasileiros não têm escala a nível mundial. Eles não têm capacidade de chegar para um produtor de Bordeaux, de boa qualidade. Não estou falando dos tops e falar assim, não, esse seu vinho é quanto? Não, esse meu vinho é preço ex-works é 10, 12 euros. Não, eu quero 1.000 caixas, mas eu pago 8. E consegue. Né? A gente já cansou de ver em produtores do que a gente compra vinho, uma coisa assustadora. Você chega, eles estão preparando cargas para ir para Singapura, para Japão, para China. Você imagina que aquela carga é para um grande distribuidor? Não. Aquela carga, às vezes, é para um restaurante só, às vezes até para uma pessoa física. Né? Então, a nossa escala no Brasil é muito baixa. Uma vez, eu gosto de contar esse caso, uma vez eu estava em Nova Orleans, isso há muitos anos atrás, antes do furacão do Katrina, né? O nome dele, que inundou Nova Orleans toda. Acho que foi Katrina, sim. E numa loja, que era uma loja que só vendia miniatura de trem de ferro. Só. O cara tinha 200 e tantos metros quadrados, ele vendia desde uma miniatura alemã de uma locomotiva que custava $700, até um trem de ferro, de plástico, para menino entrar lá dentro. Mas ele vivia disso, você imagina. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma loja que vende miniatura de avião, de trenzinho, de carro, de aeromodelo, né? Que é uma loja de 20 metros quadrados. Ele lá tinha uma de 200 e tanto para vender miniatura de trem de ferro. Então, o nosso mercado é um mercado pequeno, né? As pessoas que efetivamente compram esse tipo de produto são muito poucas. Acho que todos os produtos, né? O poder de compra. Aí entra o poder de compra. O cara tem dinheiro lá, ele vai na loja comprar um trenzinho de ferro. Aqui o cara escolhe... Produtos que poderiam ser considerados um luxo, né? Ou não, ou mesmo um prazer. O cara compra arroz, feijão e tal, porque ele tem que sobreviver e por isso o mercado só crescendo. Pessoal, vamos falar sobre o Jerez? Vamos dar uma acelerada agora no final, porque ainda a gente tem 3 assuntos que eu acho importante com o Orlando, que é o Jerez, a gente comentar esse Jerez, falar sobre a questão da Nova Zelândia com ele e falar sobre as novidades, sobretudo do Languedoc. Mas vamos falar em 30 segundos após o recadinho aí do CG10. Carlos Cabral, Didu Russo, Jun Sakamoto, Daniel Sarragoff, Alejandro Fischer, Adolfo Lona. Grandes nomes da gastronomia e do vinho só poderiam estar entre câmeras. No revolucionário programa de entrevistas do CG10, Canal Gourmet. Vamos lá, vamos conversar um pouco então sobre o Jerez, o Lagoya, produto que o Orlando colocou aqui para todo mundo. Orlando, comenta um pouquinho para nós aí o que é o Lagoya, o que é esse produto? Era um desejo antigo meu importar Jerez. Eu acho que tem um mercado muito interessante. E me apresentaram esse produtor, Delgado Zuleta, que dizem ser o produtor mais antigo de Jerez e o segundo mais antigo da Espanha. Ele tem uma linha bastante completa ele tem oloroso, fino, amontilhado, Pedro Ximénez, palo cortado, manzanilha. Então, a princípio, nós trouxemos manzanilha, fino, Pedro Ximénez, que eu achei que não ia vender nada, tem 1 mês e meio que está no mercado e está acabando. Né? É interessante, eu acho que está faltando Jerez no mercado. Eu acho.
Está faltando, está faltando. Alguns importadores deixaram de importar durante esse período de pandemia, e, com isso, o mercado está ávido por isso. Existe um movimento forte, né? Por exemplo, como o Bernardo Dazaril, que criou um grupo, não é, de apreciadores de relés, que reúne vários sommeliers e que eles têm impulsionado essas vendas, mas não adianta muito, e isso hoje eu estou vendendo no Brasil inteiro, mas principalmente São Paulo. São Paulo tem um mercado um pouco mais avançado nesse ponto. Eu acho que você pode explicar um pouquinho só para o nosso consumidor, que nem todo mundo, nosso web espectador, que nem todo mundo tem o conhecimento desses, o que é cada um dos tipos de herês, né? Explicar o que é o Pedro Ximénez e tal. Vamos tentar só, vamos dividir assim, didaticamente em 3 classes. Você tem o herês. O herês é feito num sistema de soleira, que eles chamam, não é? São barricas empilhadas e que se tira da última, elas são interligadas, e se tira da última barrica lá embaixo e se completa lá em cima com a nova safra. Você tem o herês que, por passar nesse sistema de barricas, que é a soleira, ele acaba se oxidando. Então, você tem herês com características oxidativas. Você tem um herês que se beneficia de uma coisa que tem lá na região de Jerez, tem outras regiões do mundo que eles chamam de flor, que é uma camada que se forma por cima do líquido, e aquilo protege o líquido do contato com o oxigênio, evitando a oxidação do vinho. Alguns são totalmente protegidos até o fim da vida deles, outros são parcialmente protegidos, né? E eu colocaria uma terceira categoria, que é inteiramente à parte, que são os vinhos feitos de Pedro Ximénez, que são vinhos doces, muito doces. Ontem eu fiz uma degustação com meus filhos lá no meu sítio. Eu abri uma lata de figo tipo Málaga, e tem hora que você confunde até o figo com o Jerez, de tanto que eles se parecem. É extremamente doce, mas é muito interessante, acompanha muito bem queijos azuis, queijos um pouco mais salgados, mais picantes, né? É muito interessante. É um mundo a se descobrir, porque você tem N tipos de Jerez diferentes, né? Então, eu acho que as pessoas ainda vão apreciar muito no Brasil. E tem uma vantagem, que é o fato de que você abre uma garrafa de Jerez hoje e, dependendo do tipo do Jerez, você pode guardar por muitos dias, o que te garante esse prazer de... eu abri aqui uma meia garrafa, de noite eu vou comer uma sopinha lá em casa, vou tomar uma taça de Jerez, que é uma combinação ideal para sopas, né? Beto, o que você achou dele? Dar um pouquinho, porque está tão bom aqui, eu acho que eu não vou conseguir. E é legal que o Manzanilha, né, que é de São Lucas de Barrameda, ele é mais salino, não é? O solo, aquele solo de albariça, né? Aquele solo branco que faz ele é mais salino do que o fino de Jerez em geral, né? E mais mineral, uma coisa... Esse está delicioso, tá? Um toque de amêndoa, é muito, muito gostoso. A gente está apostando muito no Jerez, assim como a gente está apostando no Languedoc, que foi o que a gente conversou antes do começar a gravação, não é? Nós saímos da Wine Paris, foi a última feira antes da pandemia. Lá não se via ninguém de olho puxado, porque eles já estavam guardados em casa. Isso foi em fevereiro do ano passado. A gente achava que o problema era só deles, né?
E a feira realmente não tinha ninguém, japonês, coreano, chinês. Eu imagino que tenha sido um fracasso para eles em termos de presença. E de lá nós fomos para o Languedoc, que é onde eu acredito que é dos poucos lugares na França onde um jovem enólogo de futuro ainda possa comprar uma boa terra e um bom vinhedo já mais antigo, que ele possa remanejar todo e cuidar bem. E está se descobrindo no Languedoc, que foi sempre uma região tida como uma região de produção de vinhos de massa, alguns lugares muito interessantes, por exemplo, dos 4 produtores que nós estamos trazendo, um é uma cooperativa, está fazendo 100 anos esse ano, eu queria estar lá, porque ia ter uma bela festa de 100 anos, infelizmente não ficou para depois. Não é? Essa cooperativa é considerada pelo guia Bethany Dessauve como uma das melhores cooperativas da França. Ela remunera muito bem seus associados, que são só 80, e estamos trazendo 2 produtores de uma região mais fria, que essa cooperativa fica em Corbière, que também é uma bela região. A outra, que nós temos 2 produtores, é Terrasse du Larzac, uma região mais alta, de onde nós estamos trazendo 2 produtores. Um é o filho do Clemens Bush, que é o Florian Bush, ele trabalhou com o pai, foi para a Nova Zelândia, ficou vários anos, voltou, foi trabalhar com o Sylvain Fadat, dono do Opiac, domínio do Opiac, que nós estamos trazendo também. Por coincidência, nós passamos lá no Opiac para conhecer, e ele não pôde nos receber. Quem nos recebeu foi a mulher dele, porque ele estava no hospital se restabelecendo de um transplante cardíaco. E nós começamos a importar os vinhos chegaram em outubro do ano passado, quando foi em janeiro, a Revue du Vin de France elegeu o enólogo do ano na França, e foi ele. Nós chegamos na frente. E o Florian Bush, ele foi o maître du chai do Opiac durante vários anos, então ele está conseguindo fazer um trabalho extraordinário. Nós portamos a primeira safra dele, né? E estamos trazendo um outro cara que esse é quase uma curiosidade, porque os preços são muito altos. Ele só coloca os vinhos à venda depois de 5 anos engarrafados, que é o Les Orelles. Os vinhos dele são extraordinários, de uma elegância única, né? Então, a gente está apostando muito no Languedoc. Eu acho que tem muita coisa importante acontecendo lá. Eu acho que é o local mais fervilhante que tem hoje na França, em termos de novidade. Eu contei para o pessoal aí antes, né? Nós saímos de lá a caminho de Paris, fomos de trem e paramos em Bordeaux e ficamos lá 3 dias e visitamos um produtor que nós importamos já há alguns anos, o Jonathan Malcolm, que produz o Ledôme, que já teve nota 100 do Parker 2 vezes, tem sempre 99, 98. Ele tinha acabado de comprar 4 hectares de terras em Saint-Émilion, terras nobres, terras não, vinhedos prontos, por 5 milhões de euros cada um. Você produzindo aí, vamos dizer, 2.500 litros por hectare, 3, você vai ter que vender muito vinho para pagar esses 5 milhões de euros. Provavelmente isso não tem retorno, foi um investimento de um sócio dele. Então, o que resta são algumas regiões que o pessoal está redescobrindo. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente em boas cooperativas. Eu estou estudando um agora da Borgonha, que eu acredito que eu estou com os vinhos que eles mandaram de amostra para a gente experimentar. O atraso do navio é só de 40 dias, para você terem uma ideia. Era para chegar em 12 dias, nós já estamos com 50. Já tínhamos tido um problema com um contêiner no mês passado de Portugal. Esse é um problema, hoje eu conversei com o Júnior, da Casa Flora, que nós todos estamos enfrentando.
o trânsito marítimo está totalmente desorganizado, principalmente nós que trabalhamos só com container climatizado. Você conseguir um reefer, né, que é o nome do container climatizado, tá uma dificuldade enorme, né? E eles não estão cumprindo as escalas. Então, esse vinho nosso da França, ele ia descer no Rio de Janeiro, a escala do Rio de Janeiro foi suprimida, ele foi para Navegantes, tem um mês que ele está em Navegantes, eles não conseguiram devolver ele para o Rio de Janeiro. Então, esse problema todos os importadores estão enfrentando, tá? Então, isso está gerando falta de alguns, localizada de alguns produtos, tá? E eu imagino que isso ainda vai demorar um pouquinho de tempo para se restabelecer essa normalidade desse tráfego marítimo. Não tem retorno o e-commerce. Quem não tem e-commerce é doente do pé e ruim da cabeça. Novinho. Programa Novinho. Veja no CG10, Canal Gourmet. Eu só queria passar para o último assunto, porque a gente tem mais ou menos 5, 7 minutos aí, para a gente falar sobre um pouquinho da Nova Zelândia lá, que foi o início do Orlando, aí, uma especialidade, né? Orlando, eu tive, inclusive, por recomendações de vocês, aí lá na Ripon, né? Lá um dos lugares que eu conheci, assim, mais de cenários mais maravilhosos assim, de vinhedo. Você que já rodou muito vinhedo, você conhece algum vinhedo com cenário mais bonito do que aquele? Em Wanaka, né? Na Nova Zelândia, né? Lake Wanaka. Na realidade, eu vou te dar 2 exemplos que também são maravilhosos, que eu tenho certeza que você não vai discordar. O Douro e o Mosel. Também. São 2 lugares deslumbrantes, não é? Que não tem como a gente... Cada lugar com suas especificidades, né? Cada um, mas, em geral, esses lugares que são mais... com um solo mais acidentado e tudo, geram paisagens espetaculares. No Mosel, você chega ali e vê aquelas rampas assim, você fala, como é que esse povo consegue plantar e colher nesse lugar, não é? Então, mas a Nova Zelândia foi o princípio da nossa história. Nós fomos, eu e o Rodrigo, para lá. Na época, o Brasil era muito mal visto no mundo inteiro. Nós fomos cometendo uma irregularidade, cada um levou $10 mil escondidos naqueles 5 que o brasileiro usava antigamente para levar dólar para o exterior, né? Porque nós achávamos que ninguém ia nos dar crédito. Uma empresa que estava recém-criada, um país com a péssima fama, mas, no entanto, fomos super bem recebidos. Eles acreditam muito nas pessoas, tanto que, quando nós fomos fazer, na época se exigia ainda que você registrasse a vinícola e os vinhos no Ministério da Agricultura. Isso não existe mais. Algumas coisas no Ministério da Agricultura melhoraram de lá para cá. E, na época, nós pedimos a Jane Hunter, da Hunters, ela tinha que dar uma declaração que a empresa dela estava legalmente estabelecida na Nova Zelândia para produção de vinho. E ela mandou, escrito à mão, que ela, Jane Hunter, cavalheira da Ordem do Império Britânico, ela é cavalheira da Ordem do Império Britânico por serviços prestados à indústria do vinho, declarava que estava legalmente estabelecida para a produção de vinho na Nova Zelândia. Oh, Jane, we need stamps. Stamps. Aqui no Brasil, a pessoa é culpada até provar o contrário, enquanto lá eles acreditam até que você seja pego no falso testemunho, né? E começamos com 7 vinícolas, chegamos a ter 19. Hoje, nós retornamos para 10. Algumas regiões que nós temos muitos produtores, nós diminuímos. O vinho da Nova Zelândia é um vinho caro. Se você tem muitos fornecedores, no fim, você não é um grande cliente de nenhum deles,
E ele é caro lá, né, Orlando? Eu me lembro, lá em restaurantes e tal, ele entrava mais caro que o vinho italiano lá na Nova Zelândia, em boa parte. Há um tempo atrás, teve uma reunião aí no consulado da Nova Zelândia, em São Paulo, onde veio não me lembro se ele era o presidente ou vice-presidente da New Zealand Wine Growers Association. E alguém perguntou para ele, mas os vinhos da Nova Zelândia são muito caros, né? Ele falou, você quer vinho barato, vá lá no nosso vizinho, na Austrália, lá tem. Então, os vinhos deles são caros, apesar de que a última vez que eu fui lá, há 4 anos atrás, ou 5, 4 anos, eu fui para uma feira lá, tem uma feira que eu recomendo a quem quiser ir, que chama-se Pinot Noir. É um encontro de produtores de Pinot Noir do mundo inteiro. É um evento bastante caro, mas ele é antecedido por 2 outros eventos, quem vai aproveita e vai nos outros, que é um chamado Classic Reds, com produtores de Merlot, Cabernet, Cabernet Franc. Chama-se Aromatics Symposium, só com produtores de Riesling, Gewürz, Pinot Gris, tinha Alvarinho da última vez que nós fomos, e nós fomos para esse evento, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, gente do mundo inteiro, tá? Mas, em geral, todo mundo reclamando muito dos preços, mas aí nós fomos correr a Nova Zelândia, que eu tinha uns 3 ou 4 anos que eu não ia, fiquei impressionado com gente plantando vinho em região onde, no passado, os principais produtores me diziam que não eram regiões interessantes, tá? Principalmente na região de Marlborough, subindo o rio Wairau, a gente passou por vinhedos que, teoricamente, estariam muito sujeitos a geadas e outros problemas, né? E também vimos grandes produtores, coisa que nunca teve lá. Nós visitamos um produtor que tinha 1.000 hectares. Isso para a Nova Zelândia é absolutamente fora de padrão. A gente traz um Stony Ridge, que a produção anual é 1.200 caixas, né? Então, nós trazíamos um que acabamos não representando mais, porque foi vendido por uns ingleses, que era o Unison. Eles tinham 3 hectares, era um casal, ela alemã e ele neozelandês, faziam um vinho extraordinário. Nós fomos lá a primeira vez, eles estavam morando num trailer, a segunda vez eles já tinham feito uma casinha, na terceira eles tinham feito uma casa enorme em cima da adega deles, que estava subterrânea lá embaixo, e a casinha deles tinha virado uma hospedagem rural. E depois venderam. E venderam para um casal inglês que tinha muita grana e comprou para... Então, eles tinham 3 hectares. Então, hoje se tem maiores produtores na Nova Zelândia, eu acredito que isso talvez baixe o preço um pouco. Beto, consideração final. Eu queria saber, antes, quantos produtos ele tem, no geral, na importadora? Hoje, nós temos em torno de 110 produtores diferentes de 9 países, indo para 10 agora, com a entrada da Grécia, não é? E em torno de 900 a 1.000 vinhos diferentes. Maravilha. É um portfólio bastante diversificado, né? Nós atingimos a maioria dos países mais clássicos, vamos dizer assim. E você vendeu mais nessa pandemia? Não. De menos, porque nós sempre tivemos um foco em restaurante, nós tivemos que reaprender, não vamos fazer um e-commerce. Eu prefiro prestigiar os meus distribuidores regionais, que cada um deles está fazendo o seu e-commercezinho regional. O nosso produto, por ser um produto menos conhecido, de mais qualidade, ele demanda um trabalho mais pessoal. Então, eu prefiro deixar na mão do meu representante de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, cada um deles faz um trabalho de maior proximidade com seus clientes, e se eu entrar com um e-commerce,
eu vou estar competindo com meus clientes. Então, não é a minha ideia ter um e-commerce. Fomos bastante pressionados nos últimos tempos para entrar em alguns marketplaces, mas não é a nossa ideia. O nosso volume ano passado foi menor. Esse ano, nós estamos com um crescimento em torno de 40% em relação ao ano passado e acredito que a gente retome os níveis pré-pandemia. Maravilha. Curiosamente, nunca vendendo tanto vinho mais caro, aquilo que eu disse para vocês. É gente que não está viajando e está comprando o vinho mais caro. Beto, consideração final. Eu adorei o papo, né? O conhecimento do mercado, né? Do Orlando, que está já há um bom tempo nesse ramo. Eu acho que para quem está assistindo é só informação a mais, né? Fora que a gente falou de vinhos legais, falou de regiões que ele acredita que vão explodir aí para frente, como Languedoc, falamos de Nova Zelândia e provamos um super Jerez, né? Um Manzanilha. Eu gostei bastante. Minhas considerações é só agradecimento. Eu também gostei bastante aqui desse Jerez, muito bem equilibrado, muito fino, né? Embora não seja o fino, porque existe o fino, né? Mas esse é bem fino, eu gostei bastante. Mas é o estilo fino, só que de São Lucas de Barrameda. No fundo, não deixa de ser, né? Mas é isso. E, Orlando, eu queria agradecer muito a tua presença. Realmente foi bastante elucidador uma série de assuntos que nós colocamos. Foram muitos assuntos hoje, né? Acabamos desenvolvendo bastante essa questão aí de impostos, todos. E eu queria dar um brinde a todos, porque o Breno caiu, ficou sem conexão. Queria dar um brinde e até o próximo programa novinho.